CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, em algum momento aí desse nosso futuro, você vislumbra que vai ter internet para todo mundo de graça? Satélite, sem interrupções. Imagina, os entrevistados entrarem aqui sem congelar. Então, Fernanda, e de graça eu não sei, né? Mas pelo menos é um custo mais baixo e é um tráfego mais acessível no sentido de uma banda maior, eu acredito que sim. Na verdade, a gente sabe que o acesso à internet e à comunicação é algo indispensável hoje em dia, né? Seja para o trabalho, seja para o lazer. E a questão é que nem sempre a gente tem hoje algumas dificuldades, que nem sempre as redes de banda larga fixa ou móvel, né, as 4G e 5G, têm a cobertura necessária para alcançar esses usuários. E aí, né, o que a gente tem visto, né, é uma entrada bastante intensa, né, de serviços de comunicação via satélite, que ganhou impulso, né, com o crescimento da rede da Starlink, do Elon Musk, né, mas ela não está sozinha. Na verdade, o que acontece com essas redes é que antigamente a gente tinha satélites geoestacionários que tinham um atraso de comunicação muito grande. E agora, com a questão dos satélites de baixa órbita, o delay é muito menor e aí fica bem mais tranquilo de você utilizar essa comunicação no ambiente de rede, né, para isso. A Starlink hoje domina o mercado, né, mas não é a única, né? Então, hoje temos uma estatística recente de 555 mil assinantes de internet por satélite. Hoje, mais da metade são da Starlink, mas a gente tem um outro concorrente aqui no Brasil que é chamado de Hughes também, que tem em torno de 1/3 dessa comunicação, né? Uma dica interessante, uma informação interessante é que praticamente 4%, né, ou mais de 4% do tráfego de internet brasileiro, né, vem de comunicação via satélite. Starlink, a Hughes e a Viasat, esses três percentuais para essa questão. E aí, a gente está próximo de um salto nesse tipo de comunicação. Hoje a gente sabe que o Starlink tem, e outros concorrentes têm, um acesso à internet fixo, então, ou seja, até o Starlink tem uma solução pequena, né, de uma antena bem pequenininha que você pode colocar na mochila, mas são antenas que eu tenho que instalar a antena e tenho que fazer a comunicação com os satélites. A gente está muito perto de um próximo salto, né, que é a conectividade móvel via satélite, né? A gente já tem algumas empresas nos Estados Unidos testando essa solução, né, para isso, e aí você vai ter a comunicação direta do seu celular com os satélites, né, para isso. Então veja que é uma situação bem interessante, que agora eu não dependeria mais da infraestrutura de comunicação de celular, das torres de celular. Então eu posso estar num local remoto, né, sem infraestrutura de comunicação, e ainda assim eu ter a condição de fazer essa comunicação usando apenas o meu celular. Hoje, os celulares de topo de linha da iPhone e da própria Samsung já tem essa possibilidade de fazer essa comunicação. Óbvio que depende de uma série de acordos da própria operadora com os fornecedores de comunicação via satélite. Nos Estados Unidos, a gente tem hoje a T-Mobile, que é uma operadora americana que já está fazendo essa situação, né, nesse caso. O Brasil, né, tem uma utilização bastante intensa, né, de redes de satélite, principalmente em áreas rurais, né, que aí eu não tenho infraestrutura nem de fibra ótica, nem de redes de 3G, 4G ou 5G, e aí a alternativa que tem é basicamente utilizar essa situação. Essa possibilidade de comunicação via satélite para celulares já está em teste no Brasil, né? Ou seja, já tem aqui alguns laboratórios em teste para exatamente também fazer essa conectividade também via celular e satélite. Vamos ver que assim, é uma questão bastante interessante, acho que vai, nesse caso, democratizar, né, a conexão. Hoje os preços não são muito baratos, na verdade hoje o preço sem imposto está por volta de R$180 sem imposto, com imposto dá em torno de R$240 mais ou menos por mês, de um pacote básico da Starlink, dá uma performance mais ou menos de uns 350 megabits por segundo, que é uma velocidade bastante razoável para um acesso à internet, né, de assistir um vídeo, né, ou coisa parecida. Então é bem interessante, acho que promete muito esse tipo de comunicação. E um concorrente, de alguma situação, vai ser um concorrente das operadoras de celular. Agora, isso é para exclusivamente a área rural ou urbana também? Você pode ter uma conexão dessa?
Pode, em qualquer lugar. Na verdade, a grande parte, né? Ou seja, é na área rural, porque lá não tem infraestrutura nenhuma. Mas muita gente, né, tem Starlink no ambiente da área urbana, né? Até por uma questão de o backup, ou mesmo como para prescindir de instalações de operadoras de rede de banda larga fixa para isso. Eu pessoalmente tenho em casa como backup o Starlink, e funciona muito bem. Assim, é uma solução bastante robusta, né? E já me salvou de algumas interrupções do meu provedor de banda larga fixo, né? E eu tive que usar o Starlink e funcionou perfeitamente bem. Entendido. Bom, então se você já usou, tá valendo, né? Tá valendo, assim, muito interessante, assim, o downtime, né? Ou seja, as falhas de comunicação, pelo menos eu não consegui identificar nenhuma delas. E a instalação é extremamente simples. Na verdade, você tem um aplicativo no celular que te indica, né, já faz um mapeamento do céu e te indica qual é a direção que você tem que apontar a antena. Depois, com a antena instalada, o próprio aplicativo vai te direcionando para você girando a antena até o local que fica perfeito para fazer a conexão com os satélites. A partir daí, você trava a antena e não precisa mexer mais e tudo funciona perfeitamente bem. É bem interessante mesmo, uma solução que, para quem tem dificuldades de conexão, né, ou está num local que tem uma infraestrutura ruim de internet ainda, né, é uma boa solução. Uhum. É porque eu vi recentemente, você até falou agora há pouco, né, da internet nos celulares, né, de que os futuros modelos de iPhone, eles já viriam conectados a Starlink. Exatamente. Nesse momento, esse serviço, que é da operadora T-Mobile nos Estados Unidos, ele cobre apenas envio e recebimento de SMS, não tem ligação telefônica ainda, né? Mas isso, com a evolução da tecnologia, provavelmente isso a gente vai conseguir fazer, inclusive ligações telefônicas, né, de voz, né, também usando a rede de satélites. Por enquanto, o mobile e o iPhone e o Samsung, eles têm uma possibilidade de você enviar e receber mensagens de SMS via a rede de satélite. Tem um ouvinte nosso aqui falando que não existe nada de graça, né, que... É o Hélio, né? Quando o serviço é de graça, na verdade, quem está pagando é de alguma forma indireto ao consumidor. É verdade, né? Exatamente. Agora, exatamente. existem outras formas de monetizar também os serviços, né? Assim, na verdade, a ideia do Elon Musk, das operadoras de satélite, basicamente, é de realmente concorrer com as operadoras de celular. Né? Em algum momento, essa concorrência vai ficar mais acirrada ainda nessa situação. Então, a concorrência é boa, né? Entre vários provedores de serviço de comunicação via satélite, entre os vários provedores de comunicação móvel aqui, acho que a concorrência é extremamente válida e acho que interessante essa situação. A gente tem outros players entrando no mercado agora nessa parte de comunicação de satélite, né? Além desses que eu comentei, né? Que é a Hughes e a Viasat, mas ainda estão bastante longe. Na verdade, o que acontece é que esse tipo de satélite, de cobertura de satélite de baixa órbita, eu preciso de muitos satélites para fazer uma cobertura em todo o globo terrestre. Então, hoje, o Starlink tem por volta de uns 7.000 satélites, né? A ideia é chegar a mais de 20.000 satélites em operação, né? no ambiente. A Hughes tem alguns, né? A Viasat tem um pouco menos a situação. E aí as outras que estão entrando agora têm ordem de 10 a 12 satélites, que é uma cobertura bastante limitada. Entendido. Tem uma outra pergunta aqui, ó, é do Emerson, não tem a ver com a internet de graça, tá? Ele está perguntando como é que se faz a localização de uma residência. Eu acho que é pelo Google Maps. Pode ser pelo Maps, né? Eu acredito, se tem algum aplicativo de localização mais preciso. O Google Maps é bastante preciso. Você pode digitar o endereço da sua casa, da sua residência, e depois ele tem uma opção lá de você salvar, né, esse localizador, né, um link que indica o localizador. Você passa esse link para alguma pessoa, ele já mapeia diretamente o seu endereço, né, nessa situação, para isso. Eu não sei se foi exatamente isso que o Emerson queria, mas o que a gente entendeu foi isso e o Gilberto respondeu, né, Gilberto? Se tiver alguma outra complementação da pergunta, ele fica à vontade de mandar para a gente aqui. Vamos agora para os golpes da quarta-feira? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. A gente sabe, assim, muitas pessoas utilizam aqueles sites de conversão de arquivos, né? Onde você tem um arquivo, por exemplo, eu tenho um PDF, quero transformar ele num documento do Word. Ou tenho uma planilha em PDF, quero transformar numa planilha
em Excel, por exemplo, né? Então tem vários serviços desses, inclusive gratuitos na internet. O FBI, né, emitiu um alerta essa semana dizendo exatamente contra esses convertores de arquivos online. Ou seja, ele identificou algumas situações que podem levar a perigos, né, ou riscos para os usuários. O primeiro risco é quando você submete um arquivo seu para esses conversores de arquivo, você não sabe exatamente o que esses conversores vão fazer com o seu arquivo, se eles vão manter esse arquivo, se tem dados privados ou sensíveis seu nesses arquivos, ele pode coletar esses dados e pode vazar esses dados ou até usar de forma indevida esses dados. Esse é o primeiro risco que o FBI relatou. O segundo risco é quando você submete um arquivo desse para conversão e aí você vai fazer o download do arquivo convertido, em algumas situações o arquivo convertido ele é baixado com vírus. E aí você está baixando um arquivo que acha que é a conversão do arquivo que você queria, e na verdade é um arquivo que tem um vírus e pode infectar o seu celular, o seu computador. Então, muito cuidado no uso desses conversores de arquivos online, porque pode ser que você esteja, né, basicamente fazendo download de um arquivo que seja malicioso para o seu computador. Uma sugestão, já que se você não está preocupado com vazamento de dados, mas só com a parte de vírus, né, de ransomware, você pode pegar esse arquivo que você baixou, né, do conversor e submeter a sites como, por exemplo, o Vírus Total, né? O Vírus Total é uma ferramenta de análise de malware. Ele vai fazer uma análise com mais de 60 antivírus diferentes e te dizer se aquele é um arquivo que tem um conteúdo malicioso ou não. Então essa é uma alternativa, né, para você pelo menos ter uma ideia se aquele arquivo que você está baixando é malicioso ou não. Excelente. Eu vi uma postagem recentemente, né, de uma pessoa dizendo o seguinte, que era uma pessoa desconhecida. Usaram a imagem dela com inteligência artificial para uma página de venda de chá. Não é isso? Exatamente, Olha. venda de chá. Ela fala, gente, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou ninguém para Isso usarem aí. a minha imagem. E como que ele descobriu, né, que ele era o garoto propaganda do chá, né? Imagina só, né? E, na O verdade, susto que você toma. todos nós estamos sujeitos a essa situação atualmente, né? Com essas ferramentas de deepfake, né? Facilmente você pode pegar o rosto de alguém numa foto, inclusive a voz, né, dessa pessoa, e fazer uma propaganda lá falando que está vendendo um produto, está oferecendo um serviço, né? É bastante complicado isso, né? É isso, Gilberto, muito obrigada, viu, pela sua participação. Até a próxima sexta. Obrigado, Fernanda, obrigado ouvintes pela participação e até sexta-feira com mais tecnologia.